Nosso episódio se inicia uma guerra com nosso piloto chamado Ikki, servindo o exército do Lorde Demônio. Com o planejamento dele, eles rapidamente ganham passagem para dentro do castelo. Sem muita demora, ele chega até a sala principal, oferecendo 3 saídas para o rei do castelo: render-se e entregar seus territórios, tirar sua própria vida ou fugir enquanto ele não vê nada. Mas por ser um guerreiro muito honrado, ele recusa essas ofertas e vai para cima de Ikki, que rapidamente o derrota recitando um feitiço. Ikki dá a ordem para que cuidem de todos os soldados que se renderam no campo. De longe, uma maga observa Ikki, dizendo que sabia que ele tinha potencial. Ikki lança uma barreira mágica em sua sala para o proteger. Ele nos explica que nunca vai se acostumar com esse clima de guerra, já que na verdade é um humano e não um demônio de verdade. Ele explica que foi criado por Homberg, um grande feiticeiro e sábio que cuidou dele desde criança por puro capricho. Ele o ensinou todo o seu conhecimento e, em suas últimas palavras, disse para nunca falar sobre a civilização perdida, pois isso traria desastres. Ele também disse a Ikki que nunca tire o seu manto e sua máscara, pois se sua identidade for revelada, o Lorde Demônio nunca irá perdoá-lo. Ikki diz que esta sala está com uma barreira poderosa e ninguém além dele pode entrar nem sair. Pelo menos era para ser. Ele encontra uma jovem mulher desastrada embaixo de sua mesa com medo. Ikki fica chateado por esconder seu disfarce por 20 anos e ser descoberto de uma forma tão boba. Saindo da sala para ver os resultados da guerra, ele fala ao porquinho que não irá matar ou destruir toda a cidade, para que consiga ganhar em cima dos impostos dos sobreviventes. Ikki se encontra com alguns sobreviventes e os fala que a condição de vida deles é apenas pagar seus impostos. Até que ele é teletransportado para outro lugar pela sua comandante. Ela o surpreende com um golem de combate, mas rapidamente ele invoca seu cajado e dá um fim ao golem. Sua comandante diz que aquele garotinho que se escondia com Homberg realmente se tornou muito forte. Ikki nos conta que esta é Sephiroth, superior direta dele e o único demônio que sabe seu segredo. De início, Ikki pensa que foi invocado para dar seu relatório, mas Sephiroth diz que já sabe de tudo. E que na verdade eu trouxe porque o Lorde Demônio quer vê-lo pessoalmente, dizendo que isso é porque causou uma boa impressão tomando a cidade em tão pouco tempo, e o leva imediatamente ao Lorde Demônio. Enquanto isso, no castelo, a jovem moça acorda e percebe que está presa na sala pela barreira mágica, e com um prato de bolinhos com a mensagem que dizia para ela comer e ficar quieta. Ah, vamos olhar pelo lado bom, né, velho? Pelo menos assim, tá preso no quarto, tem o que comer. Podia ser pior. Ikki, preocupado se vão o revistar para entrar no castelo do Lorde Demônio, diz a Sephiroth que podem querer tirar seu manto e sua máscara. Sephiroth o acalma, dizendo que pode deixar que ela dá um jeito. De alguma forma, ela o dá uma aura forte de magia e convence os guardas a deixá-lo passar sem nem mesmo revistá-lo. Afinal, eles reconhecem que ele é neto do grande Homberg. Dentro do castelo, ele nota como as coisas são desnecessariamente grandes só para refletir na grandeza do Lorde. Sephiroth brinca com ele, dizendo que ele deve achar injusto que ela possa flutuar. Apesar de negar, ele sempre quis isso. Mesmo podendo usar um feitiço em si mesmo, ele não consegue controlar tão bem quanto ela. O máximo que poderia fazer é pular bem alto. Sephiroth manda Ikki esperar do lado de fora da sala enquanto ela entra e conversa primeiro. Ikki conta que este atual rei demônio tem rumores de ser cruel e frio, mata os incompetentes, seja aliado ou inimigo, mas por outro lado, se encontrar alguém de valor, ou usaria mesmo que falte força física ou mágica. Ele julga com base apenas na habilidade. Sephiroth retorna e o chama dizendo que ele já pode entrar. Ao entrar, o Lorde Demônio dá os parabéns por ter pego a cidade em tão pouco tempo. E também julga sua humildade, que não parece vir de um demônio. Sephiroth explica que ele é o neto do grande feiticeiro Homberg, por isso a humildade. Apesar disso, a Lorde continua desconfiada das suas atitudes humildes na guerra. Ikki a explica que os humanos são mais úteis vivos do que mortos. E diz ser este o pensamento de seu falecido avô. Apesar de Ikki conversar pouco com a Lorde, ele desconfia o suficiente que ela saiba da civilização antiga, assim como seu avô. Por isso, seu reinado é tão revolucionário. A Lorde se aproxima de Ikki rapidamente e fala que ele é bem diferente dos outros, e que na próxima vez quer vê-lo sem sua máscara, e espera ver mais resultados. Quando a Lorde Demônio saiu, Ikki fica aliviado que deu tudo certo. Ele diz que pode usar uma máscara assustadora, mas ainda é covarde. Sephiroth diz que ele deveria ficar grato, pois a Lorde o deu uma recompensa ou um castigo, dependendo do ponto de vista. Retornando à sala do castelo, Ikki encontra a jovem moça, que implora pela sua vida, e que pede a ela para se acalmar. Mas ele a fala que não pode deixar ela ir agora que ela sabe seu segredo, e em troca, Ikki oferece a oportunidade de ser sua criada. Ele reforça dizendo que ela não tem direito de recusar a oferta. Por algum motivo, parece que ela não pensou em recusar a oferta em nenhum momento e ela comemora alegremente. Agora Ikki se encontra assumindo sua recompensa da Lorde Demônio, que seria o posto de dono de Ivalias, uma cidade meio acabada, mas que era um dos pilares do reinado do Lorde Demônio. Com esta cidade em mãos, ele tem o objetivo de protegê-la e duplicar seus ganhos ao meio de uma guerra. Como sua primeira ordem, ele ordena que construam muralhas com um prazo de até 1 mês para evitar ataques inimigos, colocando demônios e humanos para trabalhar juntos para assim alcançarem o prazo de 1 mês de forma mais eficaz.
Resumindo, o cara meteu o CLT mesmo, botou demônio humano pra trabalhar, forma legalizada, carteira assinada bonitinho e tá até pagando taxas extras pra quem cumprir hora extra, tá ligado? Isso aí não é isso aí. Isso aí é um prefeito. Fazendo isso, ele surpreende a todos, faz até mesmo pensarem que ele será o próximo Lorde Demônio por causa de suas ideias brilhantes que ele tem. Agora, em Rosearia, conhecemos Alistair, líder da Ordem dos Cavaleiros, que foi convocada para retomar as terras de Ivalias pelo seu povo. A cena corta, e vemos a criada de Ikki quase caindo em um golpe de apostas, mas Ikki aparece mostrando a farsa e atira dali, dizendo-a que estão em uma missão para observar o inimigo, e devem evitar chamar a atenção. Isso explica sua mudança nas vestimentas também. Ikki nos conta que os boatos sobre a aliança dos reis parecem ser real, e também nos conta que no passado, quando isso aconteceu, o exército do Lorde teve que recuar por conta dessa aliança, assim gerando sua derrota. Ouvindo isso, sua criada fica preocupada caso o Lorde perca a guerra, já que seria abandonada por Ikki, e que nesse caso iria acabar com as crianças que estavam presas não muito longe dali. Mas Ikki a conforta, dizendo que o atual Lorde é diferente dos outros e não deve se preocupar. No mesmo momento, o golpista aparece tirando satisfação com sua criada por ter estragado seus negócios, e a diz que terá que pagar por isso com dinheiro ou até mesmo com o seu corpo. Como não havia ninguém por perto, e que decide usar sua magia para os imobilizar e arrancar algumas informações sobre os boatos. Com isso, Ikki consegue descobrir que o exército de Roséria planeja derrotar o Lorde antes que a aliança esteja formada, para ganhar mais notoriedade e fama para o reino, e que planejam começar seu ataque pela cidade de Ivalias. Voltando aos seus aposentos, conhecemos a Lilith, perguntando a Ikki por onde ele teria andado, e pergunta quem seria a jovem moça ao seu lado. Logo a criada se apresenta como Sati, a criada de Ikki. Lilith perde o foco totalmente do porquê veio ali e começa a implicar com Sati, dizendo que ela é quem merece ser a criada de Ikki. Um tempo depois, podemos ver o exército de Rosérias preparando para o ataque a Ivalias, mas ao iniciarem o ataque são surpreendidos pelo exército de Ikki, que observa o desenrolar da situação de sua muralha, mas pelo seu excesso de confiança, ele é atingido por um atirador e cai ao chão. Voltando para Rosearia, vemos que a emboscada de Ikki teve sucesso contra a Ordem dos Cavaleiros, e sua líder, Alistair, agora é condenada a ser jogada em uma cela como punição. Voltando para Ivalias, vemos Ikki acordando ao lado de Cefiro, que diz ter salvo sua vida. Ela o explica que curou seu ferimento com sucesso, e o alerta que a Lorde pode suspeitar dele novamente, se continuar não matando os humanos. Ele então a diz que está tentando achar um meio de ambos conviverem. Com a saída de Cefiro, Sati e Lilith entram em seu quarto felizes pela sua recuperação, mas ainda continuam a brigar pelo Ikki, fazendo assim com que Giron tenha que expulsar Lilith do quarto. Após as coisas se acalmarem, Ikki pede a Giron que investigue sobre a comandante dos cavaleiros. A cena corta e vemos Ikki e Lilith perto da prisão onde Alistair se encontra. Lilith pergunta por que se dar ao trabalho de ver uma humana. Então ele a revela que quer perguntar uma coisa pessoalmente a Alistair. Se aproximando mais da prisão, Ikki decide que quer fazer tudo em silêncio. Mas Lilith o ignora e passa o caminho todo nocauteando os humanos. Não só como os guardas do lado de fora, como também os guardas do lado de dentro. Mesmo que Ikki a peça para não fazer um banho de sangue desnecessário, ela ainda assim mata todos. Chegando na cela de Alistair, ela tenta atacar Ikki, mas ele rapidamente a imobiliza e a pergunta se enviou algum assassino para o atacar em Ivalias naquele dia. Dito isso, ele faz com que Alistair agora tenha suspeitas se ele é realmente um demônio. Por causa do alarde, todos estão indo para a cela de Alistair, mas para evitar interrupções, ele usa uma magia que acaba deixando alguns soldados muito lentos ao seu redor, com exceção de apenas um, mas aplica uma gravidade extra nele e o derruba da ponte. O chão de Alistair acaba desmoronando, mas ele consegue a salvar a tempo. Depois de tudo, Ikki continua a falar que não é um humano, e refaz sua pergunta a ela. Mas pela sua honra, ela se recusa a dar informações a um demônio, o forçando então a usar uma magia para ler mentes. No mesmo momento, Lilith encontra eles e acaba entendendo tudo errado, pensando que eles estavam dando uns amassos, e fica com ciúmes. Alistair os interrompe na hora de ir embora, os perguntando o que foi essa visita deles. Ikki a diz que só queria respostas, e lendo sua mente, ele já tem tudo o que deseja. Assim, indo embora. Na hora de ir, Lilith o pergunta se ele não gostaria de relaxar um pouco antes de retornarem, mas ele apenas a rejeita e abre o portal. De volta a Ivalias, ele conta seu plano de começar a cultivar arroz para duplicar o valor dos impostos da cidade, já que o mesmo é mais produtivo e daria mais tempo aos civis para construir armas e focar em outros serviços. Satya fica impressionada com sua ideia, então ele a pede para ir tentando aprender a preparar um arroz. Agora, na frente de seu exército, ele nos revela que não havia um assassino por parte de Alistair. Apesar de não querer crer nisso, para descobrir o suposto Judas, ele utiliza a leitura de mentes em todo seu exército,
e acaba encontrando um dos supostos espiões. Um tempo se passa e vemos ele se encontrando com Sephiroth em seu banho, e comunica que há um traidor entre eles, chamado Jace. Sephiroth então diz que ele deve pagar um preço à altura por isso. A cena corta e vemos Jace, com seus soldados, planejando um ataque. Até que Ikki chega ao local de surpresa. Jace então diz que ele parece ter ficado muito descuidado na última batalha, e Ikki o responde dizendo que ficará mais atento a possíveis traidores. Ele entendeu o recado, e como resposta, o pergunta o que fará, já que todo seu exército está ali, e se necessário, o derrotaria Ikki ali mesmo. Dito que todo seu exército estava ali, vemos Sephiroth fazendo uma enorme chuva de meteoros, destruindo tudo, junto ao seu exército de Ikki. Ikki até tenta perguntar se Jace se renderia pacificamente, mas pelo seu orgulho, ele manda seus soldados atacarem Ikki, enquanto ele planeja uma forma de fugir desse caos. Ele até consegue ir para longe de tudo, mas mesmo assim, Ikki descobre sua localização pelo seu familiar que estava o seguindo. Ikki continua o pedindo para se render, apesar dele continuar o atacando. Ao prendê-lo, com uma magia de amarra, Jace oferece uma proposta a Ikki, dizendo para se juntar a ele e ir contra o atual Lorde Demônio. Seus motivos para isso é porque o atual Lorde não os deixa matar humanos, sem motivos, deixando uma grande parte do exército desejando uma mudança no atual Lorde. Mas Ikki recusa sua oferta e ele tenta o atacar de novo. Rapaz, o cara não se deu por vencido até agora, dá pra acreditar? Logo Sephiroth chega, o ameaçando a falar quem está cooperando com ele, caso ele queira viver. Mas mesmo sem fazer nada, vemos que Jace foi envenenado pelos seus camaradas e morre revelando o nome de quem estava cooperando com ele. Apesar dele ser um traidor, Ikki sentiu pena dele ao ver seu fim, e se pergunta se isso é o que faz ser humano ainda. Agora, no castelo da Lorde, Sephiroth informa que o traidor é o chefe do 3º batalhão, conhecido como Basteu. Apesar disso, a Lorde também quer ouvir o lado de Basteu, antes de mais nada, que por acaso estava presente na sala, junto a eles. Então Basteu fala que os dois estão tentando o incriminar e mataram Jace como forma de roubar o seu batalhão para eles. A Lorde os fala que quanto mais poder um demônio tiver, mais grande será sua ambição, e diz a Basteu que não vai se deixar enganar pelo seu drama. De acordo com o Código de Leis, ela deveria punir tanto Sephiroth por não garantir a lealdade de seus homens, quanto Basteu pela rebeldia, mas ela não deseja perder 2 comandantes no meio de uma guerra. Mas não podendo ignorar isso, ela os manda duelar, e o vencedor será o dono da verdade. Mais tarde, vemos Sephiroth contando a Ikki que não será um duelo direto. Será um duelo onde ambos terão 50 fantoches, e quem eliminar todos os fantoches do inimigo vence, e quem perder morre no local. Ela acredita que a Lorde fez deste modo para testar as habilidades de comandantes de ambos, e ela o diz que pode nomear substitutos para o duelo, e escolhe Ikki para ir no seu lugar. Apesar da sua vida estar em jogo, ela confia que as habilidades de Ikki já superaram as dela como comandante. No local do duelo, Ikki nos explica que todos os fantoches têm os mesmos status e podem usar armas. Assim, o duelo dependerá apenas das habilidades de comandante. Agora em sua sala, Ikki pergunta a Satie qual a melhor maneira de vencer uma batalha na sua opinião, e ela diz que iria preferir resolver as coisas com uma xícara de chá, mas se não tivesse escolha, ela usaria uma vassoura. Então Ikki a fala que está correta, pois a melhor forma de lutar é poder atacar de longe. Mas ele precisa de algo que seu oponente desconheça, e tem a ideia de fazer armas de fogo, e decide ir até a Sephiroth, com a expectativa que não há nada que ela não possa fazer. Mas chegando lá, ela diz que há coisas que não consegue fazer, ainda mais por nunca ter visto uma arma de fogo. A cena corta, e vemos Basteu recebendo a notícia que o duelo será contra Ikki, e diz que precisará de muitas espadas para seu plano. Mais tarde, vemos Ikki saindo de seu banho, e é surpreendido pela Lorde Demônio. Ela o entrega um pano, e abrindo, vemos que são armas de fogo. Então ela revela que Romberg já havia contado tudo sobre ele, e o diz que apesar de seu poder imenso para o seu desejo de construir um mundo que deseja nesta terra, ela terá que ter muitas pessoas a servindo, e pergunta a Ikki se ele estará ao seu lado. Ele responde que sim, e ela se retira do local. Cena corta, e vemos Ikki amostrando as armas de fogo e fala que foram preparadas pela Lorde, então ela pede para fazer projéteis de chumbo pequenos o suficiente para usar de munição. E vemos uma mulher chamada Fiorentina saindo de uma explosão, dizendo a Ikki que conseguiu fazer a pólvora que tinha pedido. Logo, vemos Ikki em seu duelo contra Basteu, e vemos Basteu dizendo que ele não conseguirá ferir a armadura de seus fantoches, nem por lanças ou flechas, pois foram feitas com o melhor aço, e finaliza dizendo que foi um presente da Lorde. Então, vemos o duelo se iniciando. Ikki perde alguns fantoches de início, se mantendo na defensiva, mas logo vemos os seus fantoches usando armas de fogo, derrubando vários fantoches de Basteu, o levando à derrota. E logo vemos a Lorde ao seu lado, ou dando a opção de tirar sua própria vida ou ser morto por ela. Mas Basteu diz escolher uma opção digna de um demônio, e vemos uma flecha sendo disparada contra ela. Mesmo conseguindo segurar a flecha, ela se explode, e vemos até mesmo a plateia sendo atingida, e Basteu anunciando que será o Lorde de agora em diante.
A cena corta e vemos Romberg enfrentando lobos em uma caverna e achando uma criança pequena. Voltando para o duelo, vemos Basteu oferecendo uma oportunidade a Ikki de se juntar a ele, mas Ikki nega e o diz que ele nunca será o Lorde. Dito isto, Basteu dá a ordem para matá-lo, mas felizmente Ikki consegue lutar tranquilamente contra seu exército, conjurando vários feitiços incríveis e fortes contra eles, e voa diretamente a Basteu e o ataca. Mas vemos que Basteu continua a se regenerar após seu ataque, junto ao seu exército, pois todos são mortos-vivos. Ikki continua a derrotar todos, e vemos mais uma flecha explosiva sendo disparada, mas agora em Ikki. Apesar de estar se saindo bem, até mesmo ele tem seu limite para ficar usando magias. Para acelerar as coisas, ele começa a usar magia branca contra os mortos-vivos e todos são desintegrados. Mais uma flecha estava sendo preparada para ser disparada contra Ikki, mas Sefiro chega e impede a tempo, e vemos todo o seu exército chegando e o dando apoio. E também vemos que a Lorde está viva e vai dar mais uma chance a Basteu, onde se ele derrotar Ikki diretamente, ela poupará sua vida. Então, finalmente, vemos ambos partindo para o mano a mano. Vemos que Basteu tem um poder físico muito forte contra o escudo de Ikki, mas competindo em um ataque de magia, vemos que a magia branca de Ikki supera o seu poder mágico. A cena corta e vemos Ikki iniciando seus estudos com Romberg. Ele o pergunta se existe uma magia para trazer de volta à vida de uma flor murcha. Então ele menciona a magia branca, mas o diz que é difícil demônios usarem, pois ao contrário de outras magias, ela extrai seu poder de um coração puro, que se preocupa com os outros, e o diz que ele até pode conseguir por ser humano, mas essa magia é mais aterrorizante do que qualquer outra arma para os demônios, então mesmo que aprenda, ninguém ao seu redor pode saber. De volta ao duelo, vemos Ikki dizendo a Basteu que se tornar um Lorde é uma ambição muito grande para ele, e não perdoará seus atos de traição. Basteu fica indignado com suas palavras e o ataca, mas Ikki usa sua magia branca e o finaliza. Então vemos Ikki perguntando a Sefiro se isso tudo fazia parte de seu plano, mas logo são interrompidos pela Lorde, dizendo que sem o Basteu não tem ninguém para liderar o terceiro batalhão, então Ikki terá que assumir a responsabilidade, assim se despedindo. E vemos todos reunidos e felizes por Ikki estar bem. Mais tarde, no castelo da Lorde, vemos Sefiro a pedindo para repensar sobre o que disse a Ikki no duelo. Saindo de lá, vemos Sefiro surpresa com Ikki por ter deixado a Lorde descobrir sua identidade. Mas logo nos é explicado o que realmente aconteceu no castelo. E vemos Ikki explicando seu ideal de demônios e humanos coexistindo no mesmo mundo e recusando a oferta da Lorde, pois ainda tem muito a aprender com a Sefiro, mas em troca fará de Ivalias a primeira cidade de demônios e humanos coexistindo juntos. A cena corta e vemos Ikki analisando o solo da cidade para começar a cultivar. Então vemos ele dando início a cultivar e explicar seu sistema de sustento para que ninguém passe fome na cidade. Agora em sua sala, Satya fica feliz em saber que ele foi promovido para vice-comandante. Logo Giron chega, desesperado, comunicando Ikki que a Aliança dos Reis já estão agindo e que derrotaram o segundo corpo do exército ontem à noite. Ele explica para Satya que esta aliança é um antigo tratado dos humanos, para os momentos onde uma nação apenas já não consegue se defender do Lorde, e até agora, todas as vezes que ela foi acionada, os humanos tiveram a vitória no final. E fala que provavelmente Ivalias é o próximo alvo deles, e se perderem, com toda certeza serão encurralados no castelo da Lorde, e seu ideal não será realizado. Mas há uma maneira de conseguir superar a diferença numérica esmagadora da aliança contra eles. E vemos que a criação de armas de fogo com alquimia não é nada eficaz, já que após o primeiro disparo, ela se quebra. Sefiro até sugere usarem magias, mas Ikki quer amenizar o máximo de danos. Então vemos Fiorentina dizendo que até tem uma forma de construir as armas sem alquimia, porém precisarão do conhecimento dos anões para fazer em massa. Então eles decidem pedir a ajuda ao rei anão, que está em cativo no reino de Smoot. A cena corta, e vemos a época onde os humanos capturaram o rei anão para usar o seu conhecimento e o de seu povo em troca de sobrevivência. Voltando para os tempos atuais, vemos Lilith chegando para o salvar de sua prisão. Ele logo questiona o que os demônios querem com ele, mas para evitar perguntas demais, Lilith usa magia para fazer ele ficar fora de si e não tentar resistir. Alguns guardas até encontram eles no caminho, mas infelizmente não conseguem bater de frente. Na superfície, vemos todos os guardas esperando eles ali, mas Lilith consegue sugar toda a energia vital deles para escaparem, apesar de Ikki dar a ordem que não fossem vistos. Então Ikki acaba intervindo e os ajudando na fuga. E vemos o rei anão acordando, e logo Ikki começa a explicá-lo a situação. Mas ainda assim ele se recusa a ajudar os demônios, já que eles querem o usar como os humanos. Mas Ikki o leva para conhecer a cidade e explica seu ideal a ele.
E o fala que se concordar em ajudá-lo, poderia até mesmo pedir ao Lorde para reconstruir sua nação, que foi tomada pelos humanos um dia. Mas o rei dos anões não consegue acreditar que isso seria possível, já que não é como reconstruir uma nação sem seu povo. E logo Ikki o mostra que reuniu alguns anões por ali e os deu abrigo durante o tempo. Vendo isso, o rei dos anões decide aceitar ajudá-lo. A cena corta e vemos um soldado informando ao general que o rei anão foi levado pelos demônios e que já estão prontos para atacar Ivalias com 12.000 homens em seu exército. A cena corta e vemos Ikki e seu grupo escalando uma montanha para alcançar uma caverna e achar Salitre. E vemos os anões produzindo as armas em massa. Mais tarde, podemos ver o exército praticando tiro ao alvo, e logo vemos os chefes de outras brigadas se reunindo com Ikki para discutirem os meios para ganharem a batalha contra a Aliança. Ikki os conta que o plano é lutar com eles em Ivalias mesmo, e quando estiverem muito confiantes, eles derrotarão todos e farão isso com um mínimo de baixas. Um tempo depois, Ikki pergunta a Sati se ela não está com medo com a chegada das outras brigadas, mas ela diz que está tranquila, pois sabe que eles vieram ali para os proteger. Então Ikki pede a ela que comece a preparar uma refeição diferente para elevar a moral das tropas em batalha, e vemos todos chegando e elogiando a comida de Sati, e todos concordam que esta refeição será muito boa para todas as tropas. Agora, com a muralha refeita e todos preparados, eles apenas têm que estar esperando o momento certo. Ao avistarem o exército inimigo, todos se preparam e vão para os seus postos. O líder do exército humano já o subestima, pois esperava números maiores, se tratando de Ivalias, e logo vemos todo o seu poder de fogo, recebendo a ordem de iniciar o ataque. Uma enorme enxurrada de flechas e pedras é disparada contra a muralha de Ivalias. Mas Ikki consegue defender sem problemas com sua magia. Apesar de parecer algo inútil, as enxurradas não param de vir, até que outros magos começam a interferir na barreira de Ikki, assim abrindo brecha para o exército dos humanos avançarem. Ikki impede o avanço deles, com seu gigante jogando pedras e tropas com flechas. Mas infelizmente, o gigante cai e os humanos começam a subir nas muralhas. Os demônios fazem o melhor para os impedir, mas vemos o líder dos humanos ordenando que joguem mais uma enxurrada, independente se vão acertar suas próprias tropas. Vemos que esta enxurrada foi muito efetiva contra Ikki, deixando muitas baixas de ambos os lados. Agora, os soldados conseguem invadir as muralhas diretamente e acabam travando batalhas corpo a corpo. Então, o líder dos humanos parece bem confiante de sua vitória, devido às circunstâncias, mas a brigada dos lobisomens tomam a frente rapidamente, e vemos alguns soldados ficando desesperados e recuando. E vemos os lobisomens recuarem junto. Outros humanos até tentam passar das muralhas, mas Fiorentina fecha a passagem com sua magia, e vemos um flashback, onde Ikki explica que planeja que os lobisomens ataquem por apenas 10 minutos, dando a entender que tudo está indo como planejado. Logo, vemos outra brigada entrando em ação, saindo das muralhas e esmagando os humanos com muita facilidade. Com outro flashback, onde vemos Ikki falando para eles lutarem em turnos para manterem a força do exército sempre alta, e para compensar a diferença numérica, Ikki planeja usar os fuzileiros e a alquimia de Fiorentina para atrair todos para um único ponto e atacá-los. E para finalizar, ele quer capturar o líder do exército dos humanos. Logo, vemos as catapultas dos humanos sendo destruídas pela brigada aérea, e vemos a Cefiro em posição com a missão de atrasar a retaguarda. Logo vemos os soldados passando a situação para o líder, mas ele prefere responder com uma ofensiva total do que recuarem da batalha, e diz que também irá junto para aumentar a moral das tropas. Com o avanço dos soldados e os magos do inimigo capturados, Ikki consegue usar sua magia para abrir uma fenda gigante no campo, assim chegando até o líder. Ikki ou dá duas opções: ele o mata e as tropas recuam, ou ele dá a ordem de recuarem e fica vivo. Mas ao ver que ele iria ser opor, o rei dos anões aparece, o acertando em cheio, mas na hora que ele ia finalizar o líder, Ikki o impede, e com muito medo de morrer, o líder dá a ordem para seus soldados recuarem. Após isso, vemos o rei dos anões dizendo a Ikki que é muito grato a ele, mas ainda se arrependerá de deixar o líder deles vivos, pois um dia ele irá retornar contra ele. Agora vemos todos felizes por terem conseguido sobreviver a um ataque de 12.000 homens. Longe dali, vemos Cefiro e um dos soldados trocando olhares, até que eles recebem a ordem de recuarem e vão embora dali. Cefiro fica surpresa com a rapidez das coisas e elogia Ikki pelo seu feito, e diz que logo será a hora de revelar uma coisa a ele, mas deixará isso para a Lorde decidir.